Pessoal do canal Brasil Notícias, bom dia, sou Rio Fagundes, dia 2 de maio de 2020, na descrição do vídeo o link para esta matéria. Antes de mais nada, quero mandar um alô para a nossa querida Jociné Loyola. Gente, tem um canal muito bom ela, depois vocês procuram aí, Jociné Loyola, vale a pena, ela faz lives, né? Eu sempre assisto as lives dela depois que ela já fez. Mas ela sempre tá lá. Jociné, deixa aí nos comentários quais são os dias que você faz a live aí pra galera acompanhar. Um canal muito bom. Quero mandar um alô também pra Luiz Salles, Piamão, Rio Grande do Sul, menino, né? Já esteve aqui na nossa grande Maceió, já passeou por aqui, já passou em Recife. Enfim, parabéns aí, meu amigo. Bom papo contigo, a gente teve um papo legal, então valeu pelo carinho, pela atenção aí. Vamos à matéria, gente. Bolsonaro manda um recadinho besta, uma besteirinha. Olha só o que o Bolsonaro fala. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações na descrição do vídeo. Tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um apoiador, seja um colaborador. O pessoal tá pensando que Bolsonaro aí assim, porque o STF tá... Bom, olha só o que o presidente diz. Bolsonaro, ninguém vai dar um golpe em cima de mim. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse neste sábado, dia 2, que ninguém vai querer dar um golpe de Estado no Brasil. A afirmação foi dada após seus apoiadores criticarem o Supremo Tribunal Federal, STF. Bom, só relembrando, né? A ação de Alexandre de Moraes atropela, rasga, pisa, esmiuça, faz picadinho da Constituição Federal. Até dentro do próprio STF já houve um burburinho contrário à atitude do Alexandre de Moraes. E é bom prestar atenção que o Alexandre de Moraes, ele fala de um crime futuro, ou seja, ele é como se ele estivesse punindo o presidente por um crime que ele ainda não cometeu. Dá para entender o negócio? Vocês são videntes agora. Continuando. Ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição. Fiquem tranquilos. Ninguém vai querer dar um golpe em cima de mim. Não. Podem ficar tranquilos, disse o presidente. Rapaz. Bolsonaro tem criticado a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impediu a nomeação de Alexandre Ramagem na Polícia Federal. Eu fico me perguntando, gente, qual é o problema que esses caras têm com Alexandre Ramagem? Porque a alegação que foi usada não cola muito. Porque é amigo do Bolsonaro. Bom, o Alexandre de Moraes era amigo do Temer e foi colocado lá. O Marco Aurélio Mello, se me falha a memória, é primo do Collor, foi colocado lá. Dias Toffoli era advogado do PT e da CUT, foi colocado lá. A minha pergunta é: por que se aplica a Alexandre Ramagem e não se aplica aos demais do STF? É que eu lembrei agora, eles são os deuses do Olimpo, estão acima do bem e do mal. Tem razão. Continuando. O presidente também publicou uma mensagem na manhã deste sábado no Twitter. Os mandantes, essa daqui pegou pesada, hein? Os mandantes estão em Brasília. O Judas, Sérgio Moro, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse. Nada farei que não esteja de acordo com a Constituição, mas também não admitirei que façam contra mim e ao nosso Brasil passando por cima da mesma. Gente, isso daqui para aquela turma que gosta do 142 pode ser uma indicação, hein? Pode ser uma indicação. Como eu disse, eu não sou muito favorável ao 142, porque traz futuramente um cenário que é exatamente o cenário que a esquerda está querendo, né? Mas enfim, vamos deixar para lá, não vamos entrar nesse negócio. Mas aqui Bolsonaro ele manda um recado simples e básico. E hoje, o que nós temos de certeza que está no comando do presidente da República são as Forças Armadas. E isso independe de STF, isso independe de Congresso, independe de qualquer coisa. Então, se você tiver o clamor popular nas ruas, né, porque hoje as Forças Armadas elas podem ser aclamadas pelo Poder Executivo, pelo Congresso, né? E ela pode ser também aclamada pelo povo nas ruas. Então, se nós tivermos aí o povo nas ruas
e o presidente fizer essa chamada do Exército, ele tem todas as prerrogativas necessárias. E aí não tem STF, não tem Congresso que barre isso, né? Isso é lógico. O Exército obedece. A Constituição é clara quando diz que o Exército é subordinado ao chefe maior da nação, que no caso é o presidente Bolsonaro. O Exército não é subordinado ao STF, o Exército não é subordinado ao Congresso Nacional. Não. O Exército é subordinado ao presidente da República. E a intervenção militar, ela vem no momento da questão das garantias da ordem entre os poderes. Quando se perde a garantia dessa ordem, que é o que nós estamos começando a vivenciar, quando um poder começa a interferir no outro, a usurpar ações do outro, começa a se criar esta narrativa. Começa a se criar, vamos dizer assim, como é que é a palavra? Cria-se a situação pela qual valida uma chamada do presidente para o 142. O presidente não pode chegar assim, tá um dia ensolarado e falar, eu quero 142 e pronto. Não, não é assim. Ele precisa, o artigo 142, ele precisa de algumas quebras de regras para que essas ações, para que ele seja justificado dentro da Constituição, né? E é preciso que haja, né, uma quebra ampla dessas questões, como a questão da lei da ordem, interferência, né, obstrução, um monte de outras coisas, ou num caso de um golpe evidente. E aí aqui o Bolsonaro ele fala o seguinte, ninguém vai dar um golpe na gente. A gente tem aí alguns pontos que podemos analisar. Primeiro, você tem uma PEC que está passando lá no Congresso, que diz o seguinte, no caso de um impeachment, o vice não assume. Isso é estranho, porque você, logo agora no governo Bolsonaro, por que não fizeram isso no governo Lula, por que não fizeram isso no governo Temer, principalmente no governo Dilma, quando ela foi impeachmentada? Ninguém pensou nisso, né? Porque, lógico, acharam que não haveria um Bolsonaro acharam que quem fosse disputar com eles agora em 2018 seria fichinha, e aí dançaram. Então, precisa se criar um mecanismo para liberar. Então, tem essa daí. Tem essa PEC rodando aí para impedir que o vice assuma caso haja um pedido de impeachment contra o presidente. Temos aí os pedidos de impeachment no Congresso, então presta atenção que há um monte de ações estranhas acontecendo, né? Mudar a Constituição, tentativas de, por exemplo, usurpar o poder do presidente. Vocês viram a questão do orçamento há dias atrás, a votação ali, né? Queriam tirar os poderes do executivo, que na verdade é da prática do executivo, queriam tirar os poderes do executivo. Já tentaram mexer na questão da quantidade de decretos, já quiseram mexer na questão da quantidade de medidas provisórias, tirarem do presidente algum tipo de, né? Tivemos o Rodrigo Maia viajando para a Espanha e interrogando sobre uma possível mudança de regime no Brasil. Tem aí um acordo que está ocorrendo por baixo dos panos, que a ideia é Rodrigo Maia aceitar o impeachment de Bolsonaro e segue-se eleições internas que no caso seriam, preste atenção nesse detalhe, essas eleições, esse impeachment ocorreria o ano que vem, 2021. Por quê? Porque já se foi metade do mandato do presidente da República e pela própria Constituição, a metade do mandato para frente não pode o vice assumir, tem que haver uma eleição interna, né? Uma eleição interna. Havendo essa eleição interna, quem é que faz essa eleição? Os governadores, os deputados. E aí o acordo estava aí. Em 2021, Maia passa o impeachment, aí vem o impeachment de Bolsonaro, ele é tirado, não tem vice, segue-se a eleição interna dentro do próprio parlamento, elege-se Rodrigo Maia e ele assume a presidência da República, interinamente, né, com o apoio da esquerda. Então essa é uma das, vamos dizer assim, uma das coisas que estão acontecendo por aí, né? Então
o presidente ele está atento. Então quando ele fala ninguém vai dar um golpe e eu não vou fazer nada que está fora da Constituição, e aí você para analisar qual é a arma que o presidente tem na Constituição? O Exército. Qual é a prerrogativa que o presidente tem a seu favor na Constituição? O Exército. A intervenção. E aí eu pergunto para vocês, o Exército tem demonstrado estar ao lado de quem? E aí é onde você mata a charada. Ao lado do presidente. Você vê, por exemplo, a estratégia sorrateira de Bolsonaro de empurrar generais dentro dos ministérios, secretarias, quer dizer, né? Bolsonaro organizou tudo, deixou tudo preparado, naquela coisa diz assim, vamos governar o Brasil. Mas se não deixarem governar o Brasil, nós estamos prontos para lutar por este Brasil. E aí colocou ao seu lado ali generais que têm feito trabalho técnico muito bem feito, mas ao mesmo tempo é um aviso para a esquerda, né? É um aviso para a esquerda. Então vamos esperar, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, né? Com essa fala do presidente, eu acredito que ele esteja só esperando uma ação aí. Pelo que eu entendi, ele vai correr atrás desse negócio do Ramagem, né? Ele vai recorrer na questão do Ramagem. Eu vi aí muita gente do setor jurídico, né, apoiando o Alexandre de Moraes. Bom, nós tivemos muita gente do setor jurídico também apoiando as ações que foram impetradas para o Adélio Bispo na intenção de ocultar o verdadeiro mandante do crime, né? Então, tocar o barco, vamos esperar para ver o que acontece. E vocês viram a alfinetada que ele deu ali no Judas do Sérgio Moro, né? Bom, Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações. Para aqueles que estão aguardando o intervencionismo, né, a intervenção militar, o 142, bom, fica aí uma leve dica. Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações.